Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo à homilia diária. Hoje, dia 26, sábado, nós estamos celebrando a 25ª semana do Tempo Comum. No céu refulge a aurora e nasce um novo dia. As trevas se dissipem, a luz nos alumia. Bem longe os fantasmas, os sonhos e ilusões do mal que vem das trevas, quebremos os grilhões. Na aurora derradeira, possamos preparados cantar de Deus a glória, na sua luz banhados. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, e ao Divino Espírito, agora e sempre. Amém. O nosso Evangelho se encontra no Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, como já estamos refletindo esta semana, os discípulos estavam aprendendo na escola do Mestre de Nazaré. E na lida do dia a dia, Jesus ia deixando em seus corações o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido da sua missão, o verdadeiro sentido do propósito de Deus em nossas vidas. Sendo assim, Jesus vai colocando para eles o caminho que ele deveria percorrer, tendo em vista que ele sabia que uma hora ou outra a sua missão, a sua pregação desembocaria no sacrifício da cruz. Queridos irmãos e irmãs, os discípulos ainda não conseguem compreender com clareza o que seria este sacrifício de Jesus. Mas, conforme as coisas iam encaminhando, eles percebiam o que de fato iria acontecer. O Evangelho de hoje faz questão de dizer que os discípulos tinham medo do que poderia acontecer. De fato, o medo dos discípulos era por várias coisas. Primeiro, por não entender de fato o que poderia acontecer com eles. Depois, por não entender aonde Jesus queria chegar com essas falas. E depois, eles tinham medo pela insegurança que a proposta de Jesus lhes causava. Mas nós bem sabemos que quando Jesus nos chama, Ele não nos deixa desamparados. Ele nos dá a segurança da sua palavra e da sua companhia. Por isso, queridos irmãos e irmãs, se na nossa vida nós estivermos inseguros, estivermos receosos de seguir a Deus, estivermos, de certa forma, com medo de dar um passo a mais rumo a Jesus, não tenhamos este medo, porque o próprio Cristo nos dá a segurança da sua presença. Que Deus, na sua infinita bondade, possa nos auxiliar, nos ajudar a compreender cada vez mais a nossa missão através da sua palavra. Deus de amor e bondade, seja para nós sempre luz ante as dificuldades, ante as trevas do nosso coração, que diante dos medos que nós temos em nossa vida, seja sempre maior o seu amparo, o seu apoio e a sua presença que nos vivifica e nos impulsiona a continuarmos sempre vigilantes e firmes em nossa caminhada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.